Vendemos tudo e saímos do Brasil. Olá, Olá, chicos! chicos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de como que a gente vendeu nossas coisas no Brasil e tem uma dica essencial, principalmente para você que vai fazer essa mudança de país, que vai enfrentar essa jornada aí que acabamos de passar. Fique ligado no vídeo. E essa é uma parte, um tema assim que muitas vezes deixa a gente muito preocupado, né? Porque para muitas pessoas, para muitos casais, principalmente para casais jovens, conquistam algumas coisas, né, desde o começo do casamento, e aí depois quando chega esse momento, quando chega o momento de vender as coisas, aí bate aquele sentimento de O que fazer? isso, o que fazer? Porque algumas coisas, né, são significativas pra gente, né? Principalmente as coisas menores, as coisas assim que não tem valor financeiro, mas tem muito valor sentimental, né? Sim. O mais difícil não é vender aquilo que é mais caro. É difícil vender aquilo que tem valor sentimental pra gente, né? A única coisa que nós não vendemos foi o apartamento, porque foi uma decisão nossa, né? Porque a gente nunca se sabe o que vai acontecer futuramente, né? Então, assim, apartamento, imóveis são investimentos, né? Então, a gente, por uma necessidade futuramente, nós não sabemos se vamos ficar aqui o resto das nossas vidas, né? E até com o valor financeiro, né, que tá entrando, né? Isso, exatamente. E aí, então a gente deixou o nosso apartamento, deixamos alugado. E foi a única coisa que nós não vendemos. Mas precisamos vender nosso carro, né? E o carro foi, assim, bem difícil de vender também. E a gente precisava do carro, né, o tempo todo. Então, pra gente foi bem difícil vender o carro, esse último carro que a gente tava. Precisamos nos adaptar, andar de ônibus novamente, andar a pé, pegar Uber, e para alguns lugares que já não tinha como chegar de ônibus ou de Uber. Então a gente teve que simplesmente não ir, recusar alguns convites. Então, para nossa escolha, a gente teve que mudar muita coisa na nossa vida, né? Para que a gente pudesse se organizar. Móveis maiores a gente não teve muito problema, porque o nosso apartamento já é mobiliado, então aí a gente não precisou, quando casou, não precisou comprar guarda-roupa, não precisou comprar os móveis de cozinha, né, que é o armário. Então a gente não tinha tantas coisas assim, né? A gente tinha o quê? De móveis maiores. A gente tinha cama, a gente tinha sofá, e uma cama de solteiro, essas coisas assim, né? Então isso aí foi até um pouco fácil de vender para os nossos familiares, né? Eles acabaram comprando essas coisas maiores. Então, o que a gente teve que vender mais mesmo, para se esforçar para vender mais, foram as coisas menores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Utensílios. Isso. E das coisas pequenas vendemos também, ó, conjuntos de taças, jogo de jantar. Vendemos alguns utensílios da cozinha que estavam praticamente novos, porque tinha coisa que a gente usava poucos, né? Mesmo usando só pra gente, porque é um detalhe. Muitas vezes a gente guarda pra usar com visitas, mas tem que usar também com a gente. É verdade. Então tinha muita coisa nova. E por eu sempre gostar de sempre estar comprando essas coisas de casa, ainda mais pra fazer mesa posta, arrumar a cama, né? Fazer cama posta. Então essas coisas sempre tinha uma quantidade razoável. Não tinha tanto quanto eu gostaria. E essas coisas a gente acabou vendendo, né? Muita coisinha pequena, de enfeite, almofadas também, a gente tinha jogo de almofadas. Jogo de cama, também novo, a gente vendeu. Alguns edredons, cobertores, porque também não fazia sentido, né? A gente manteve ainda por um tempo, uns 2 ou 3 mais finos, assim. Até porque no Brasil já tava. Quando a gente começou a fazer essas vendas, já tava mudando a estação, então dava para ser vendido já. Já estava fazendo calor já, né? Sim. E muitas coisas a gente teve que desfazer ainda antes de da gente se mudar, né? Uhum. Que esse é um outro assunto, a gente vai falar com vocês. E mesmo assim ainda vendemos roupas, né? Então tem muitas roupas que a gente vendeu lá, inclusive roupas de calor, porque aqui o clima já está diferente, né? Roupas de frio também Isso. vendemos. Porque não adiantava a gente trazer roupa de calor, né? Porque a gente chegou no inverno. A gente chegou em fevereiro, no começo de fevereiro, e tava assim, não no auge do inverno, porque o auge é em janeiro, né? Mas ainda era inverno. Tava chovendo também, né? E isso, tava chovendo bastante. Então algumas roupas de frio a gente nem trouxe. É porque aqui na Espanha tem as Rivas, e aí acaba que fica bem barato, né? Comprar assim, roupa de calor, camiseta. É bem baratinho mesmo. E aí a gente acabou optando por não trazer esse tipo de roupa. E também algumas roupas de frio, porque o inverno daqui é diferente do que do inverno do Brasil. Aqui chove bastante, o inverno daqui é bem úmido. O inverno do Brasil já é seco. Então, algumas roupas que serviam para alguns casacos, assim, que serviam pro inverno do Brasil, não serviam para cá, né? Porque aí molha.
Sim. E é diferente, né? Aqui precisa ser assim um casaco mais permeável, né? Ou aqueles de lã batida, né? Assim que não. Que é um tecido preparado não só pela questão da chuva, mas pela questão do frio, né? Então, algumas roupas nossas que dava pra usar, né, por baixo, de casaco, essas coisas a gente trouxe. E outras que a gente sabia que não ia aguentar o frio, a gente já vendeu. Até vendemos lá. E algumas coisas também doamos, né? Então, algumas coisas de casa que estavam boas, não pra vender, a gente doou até pra alguns parentes, né? Isso. Alguns familiares tá lembrando da gente, usando de enfeite. Como a gente acabou de falar, né? Algumas roupas nossas não iam servir, né? Pro clima daqui, então a gente acabou também doando. Mesmo estando em bom estado, lembrando, a gente doou que estava em bom estado. Isso. Os que não dava pra usar, realmente a gente nem doou. Isso. Mas a gente conseguiu se organizar bem também nesse ponto. Isso. Se é lixo, né? Não é pra doar. Exatamente. Mas e aí, né? A gente falou um pouquinho o que a gente doou, o que a gente não doou, o que a gente vendeu, o que não vendeu, Isso. o que fez com o apartamento, com o carro. Mas de fato, né? Qual que é a dica mais valiosa que a gente quer passar pra eles nesse vídeo? Essa dica é boa. Essa dica é boa, porque Salvou a gente. Nossa, pra gente assim funcionou que uma beleza, porque a gente não tinha pensado, né, uma forma para que a gente pudesse vender. Igual no Brasil aí, você sabe, quando a gente quer vender alguma coisa, a gente coloca no LX, mas dá trabalho, não dá colocar lá todas as fotos, todas as informações, depois entrar em contato com o vendedor ou com o comprador. Então, o que a gente fez? A gente teve a ideia de criar um grupo de WhatsApp, né, amor? Criamos um grupo, adicionamos os nossos amigos, os amigos mais próximos, né, alguns familiares também. E aí a gente colocou na descrição do grupo, né, qual que era o objetivo. Então o que você vai fazer? Você vai criar o grupo, coloca lá já na descrição, e logo que você adicionar já o máximo de pessoas, você já explica qual que é o objetivo daquele grupo, né? No nosso caso, as pessoas que a gente adicionou já sabiam que a gente estava vindo embora. Então, eles provavelmente já, quando foram adicionados, com o título do grupo, já imaginou que seria para isso, né? Mas aí, da mesma forma, antes da gente postar as coisas, né, começar a colocar as coisas lá de fato, a gente explicou qual era o objetivo. E como é funcionado, até porque para não dar briga. Isso. E aliás, esse grupo rendeu rendeu muita diversão. O pessoal se divertiu bastante, a gente se divertiu bastante. Até que era engraçado, porque assim, a gente postava as coisas, né? Falava, ó, galera, daqui 1 hora, daqui 2 horas, a gente vai postar umas coisas aí. Aí o povo já ficava na expectativa. E aí sempre tinha as pessoas que chegavam primeiro, né? Eu quero. Não, eu falei primeiro, tarará. E aí, mas foi o máximo, porque aí depois todo mundo se entendia. Momento leve, isso. Gostoso. Mas uma dica é colocar lá as regras também do grupo, né? Para que não mandasse no nosso particular, porque aí depois a gente tinha que ver quem falou primeiro, se foi a pessoa que mandou no particular ou se foi a pessoa que falou no grupo. E aí dava mais trabalho. Então a gente colocou lá uma regra para, se quisesse algum produto, já sinalizasse, puxasse ali, né, o produto e já respondesse ali no grupo mesmo, porque aí ali a gente conseguia saber quem respondeu primeiro. Então aqui, lembrando que são só algumas dicas nossas, né? Sim. Mas você vai fazer as suas regras, né? Você que conhece a sua família, você que conhece seus amigos. Então a gente criou assim o grupo para esse objetivo e tinha assim 2 regras mais específicas, né? Que era responder ali no grupo mesmo, qual era o produto que queria, porque aí a gente conseguia se organizar. Quem respondeu primeiro, né? Quem escolheu o grupo primeiro. E em relação ao pagamento também, tanto na descrição, depois a gente já havia colocado a nossa chave Pix, né, para poder facilitar também o pagamento. Então a pessoa, ela escolhia e logo em seguida, quando ela já podia, o mais rápido possível, ela já fazia o pagamento para que a gente realmente soubesse que aquele produto era daquela pessoa. E aí o que a gente fez? A gente, nos nossos dias vagos, a gente andou no nosso bairro ali, praticamente o bairro todo, catando caixa. Nos mercados. Do que vende caixa na rua, ainda mais o dia que era para lixo reciclável. Aqui no Brasil tem, não sei se na região que você mora é assim, né? Mas na nossa região, no nosso estado, é assim. Tem o lixo úmido e o lixo reciclável. Então a gente já sabia que o dia passado o reciclável, a gente colocava roupa de academia. Isso, muitas vezes saía da academia também. Isso. Aproveitava, ia caminhar e já catava caixa. Caixa. Então catamos muita caixa, fizemos um arsenal de caixa lá no nosso apartamento, não. No lugar que a gente estava. No lugar que a gente estava, que a gente já tinha mudado, a gente vai contar depois, Sim. Em outro vídeo. Aí a gente juntou muita caixa e conforme as pessoas iam escolhendo o produto, a gente já ia colocando nas caixas, deixando no cantinho, passava fita, colocava nome. Isso facilitou muito nossa vida, né, nossa organização. Porque imagina você vender tudo, deixar tudo espalhado e depois ter que ficar procurando quem comprou. E até porque tinha bastante coisa de vidro, né? Então a gente tinha medo de quebrar. Então, é aquilo que a gente tava falando, né? O cuidado que a gente tinha com as nossas coisas, a gente queria passar esse cuidado ao entregar também. Então a gente, as coisas de vidro, tudo que deu pra embalar, a gente embalava.
ou colocava de alguma forma na caixa, dependendo pra onde a gente ia levar, pra pessoa que a gente ia entregar, né, pra poder evitar ao máximo qualquer trincadinho, qualquer quebrado que fosse. Isso, é porque, como a gente disse, cada coisa tinha um significado para nós, né? Sim. Tinha coisa lá que era do primeiro dia do nosso casamento. Quando a gente entrou no apartamento, por exemplo, os pratos, que a gente não tinha prato. Não tinha né? prato. A gente já tinha ganhado, mas ainda não tinha chegado. E a gente ia viajar também, né, pra lua de mel. Aí voltamos, chegamos e não tinha prato para comer. Saímos, Tinha copo, tinha talher. Aí a gente saiu, compramos 2 pratos. Foi 2 raso, lindos, todo trabalhado. E 2 pequenos de sobremesa. Isso. Nossos E aí, primeiros pratos. E aí, então, a gente, toda vez que via, a gente lembrava, né, desse momento, assim como outros produtos que a gente tinha também. Então, a gente queria que esses produtos também fizessem história na vida de outras pessoas, como fez a nossa vida, né? Exatamente. Então, a gente lembrava de cada coisa, isso foi de tal viagem, isso a gente ganhou de tal pessoa. E foi, assim, muito... Além de ter dado um pouco de trabalho, foi um momento muito especial pra gente, né? Foi gostoso, nostálgico. Isso. Faz um pouco, né, a gente parar, pensar, refletir. Sobre cada momento que a gente vive, né? Não é um momento de reflexão, gente. Mas assim, acaba, né, trazendo muita coisa na memória. A gente acaba lembrando, agradecendo a Deus por tudo que a gente viveu, né, e por tudo que irá viver. Porque tudo que a gente conquistou, tudo que a gente teve, serviu para aquele momento, né? Que a nova jornada iria se iniciar. Isso, exatamente. Uma outra coisa que nos ajudou também é, conforme as pessoas iam escolhendo os produtos, para não deixar para depois, eu no mesmo momento, eu já ia colocando o nome da pessoa e o produto e o valor. O nome da pessoa, produto e o valor. Na ordem com que... Uma lista, né? Isso, uma lista, na ordem com que as coisas foram acontecendo ali no grupo. Então a gente ficou quanto tempo com esse grupo? Acho que foi um mês. Pelo menos, né? Mais ou menos um mês. Isso, Acho que menos ainda. Até a gente vender praticamente tudo. Depois ficou pouquinha coisa, né? Aí ficam umas coisinhas que daí a gente acabou guardando algumas, né? Inclusive a gente comprou uma caixa organizadora grandona pra guardar algumas coisas, porque a gente tem né, algumas pessoas sabem que tinha o mural. Que a gente, toda viagem, guardava um imã. Começou com o Júlio viajando sozinho e acabou se tornando um hábito, né? Então toda viagem, mesmo que a gente vai numa cidade do lado, a gente compra o imã. É a caça do imã. Então a gente tem o imã, né? A gente guardou todos os imãs, guardamos algumas coisas pessoais nossas que a gente queria lembrar, queria ter para um outro momento, uma outra oportunidade. A gente trazer de volta para pertinho da gente. Então ficou lá guardado uma caixa cheia de memórias, que quando a gente estiver com ela, a gente abre junto com vocês. Isso. E aliás, a gente quer também agradecer de novo, que nunca é demais, né? Agradecer, reconhecer, né, aos nossos familiares, aos nossos amigos que estão com a gente desde o início dessa jornada, que nos ajudaram desde sempre, ajudaram também nas compras, porque a gente sabe que não é só o lado emocional, né? Mas também ajudaram a gente comprando nossas coisinhas, tendo aí na casinha de vocês, lembrando um pouquinho da gente no dia a dia, que é uma forma também de aquecer um pouco o coração. Verdade. De deixar um pouco, né, da nossa história lá no Brasil. Sim. Então eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a se organizar nessa fase. E se você ainda não está vivendo essa fase, envia para aquele amigo que esteja, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dá um like, comenta aí, tá bom? Se essas dicas te ajudaram. E continue acompanhando a nossa história. Tchau! Tchau!